eu sou a Gabi e hoje eu decidi dar dicas de livros, mas aproveitando um pouco um tema que tá meio em alta nos dias de hoje, com, essa pandemia toda acontecendo por aí. Então eu vou falar de distopias. Se você não sabe o que é uma distopia, é como se fosse o contrário de utopia. Utopia é aquela sociedade perfeita. Então, distopia é meio que uma sociedade bem problemática. Essa ideia de distopia é de uma sociedade que ela é controlada por um estado ditatorial, algo do tipo, onde é, tipo, impossível você viver em paz e de boa com isso. Então, é tudo muito controlado, tudo... O governo tá de olho no que você tá fazendo e tá controlando, ele vai controlar suas atitudes, quem vive, quem morre, quem trabalha onde você vai morar. Provavelmente você pensou em algumas histórias enquanto eu tava falando disso, e eu vou acabar caindo num lugar comum aqui pra falar de alguns exemplos de distopia, mas não tem como deixar elas de fora, ainda mais que eu nunca falei de distopia aqui, né? A maioria que eu vou falar eu já li, tenho bastantes livros de distopia aqui, mas algumas eu nunca li. Então, eu acho legal falar delas também, porque elas são bem importantes. Antes de começar falando dos livros mais recentes, mais jovens, eu queria falar de três clássicos, três distopias clássicas da história da literatura. A primeira é 1984, do George Orwell, e assim, sabe Big Brother? É isso. Basicamente, um Big Brother seria uma distopia dentro da nossa sociedade. E 1984 retrata muito bem um Big Brother na sociedade em si, com câmera pra todo lado e tudo mais. Aí tem Fahrenheit 451, que é do Ray Bradbury. Tem até filme dele, a HBO fez um filme bem recente, inclusive. Esse filme é estrelado pelo maravilhoso do Michael B. Jordan. E nessa sociedade dessa história, livros são proibidos. Qualquer tipo de livro, coisa escrita é proibida. Então eles queimam esses livros. E Fahrenheit 451 é a temperatura que os livros queimam, por isso que é o nome do livro. E pra mim é muito triste ver essa história sempre, porque estão queimando o livro, sabe? Então, tipo, é muito, muito, muito triste. Mas é uma história muito boa. Os bombeiros queimam os livros e o personagem principal faz parte desse grupo. E aí ele começa a questionar um pouquinho, né? Será que ele tá fazendo a coisa certa? Será que os livros são tão ruins assim? Então é bem interessante. E o terceiro clássico é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Essa eu nunca li, já me recomendaram, mas eu ainda não li Admirável Mundo Novo. E ela é mais focada na questão reprodutiva, assim, né? Tipo, pelo que eu entendi da sinopse e tudo mais, eles querem controlar como vai ser a sociedade, então eles vão reproduzindo os seres humanos do jeito que eles querem. Então essas são as três distopias mais clássicas que eu considero clássicas e muitas pessoas também consideram clássicas, mas teve uma época que meio que voltou à moda escrever distopias, ali pelos anos 2008, sabe? Então eu vou começar falando de uma trilogia clássica atual, que é Jogos Vorazes. Eu tenho os 3 livros, eu já li os 3, eu gosto muito. Vamos ter um quarto livro muito em breve, que vai ser uma prequel, então vai se passar antes do primeiro Jogos Vorazes. Quando sair, eu vou ler, e eu tô muito ansiosa pra ler isso. E meio que Jogos Vorazes foi o pontapé aí nessa era nova de distopias. Eu sei que teve coisa que veio antes, mas quando os filmes de Jogos Vorazes começaram a sair, né, porque fez um grande sucesso, parece que mais livros e filmes começaram a aparecer nesse tema. Então o primeiro livro foi lançado em 2008 e o primeiro filme foi lançado em 2014. Como eu falei, são 3 livros, mas são 4 filmes que eles dividiram o terceiro livro em 2 partes. E vai contar a história de Panem, que é os Estados Unidos distópico, que é dividido em 12 distritos. Cada distrito tem uma função primordial. Tem o distrito da pesca, o distrito da tecnologia, distrito do carvão e essas coisas. E essa sociedade ela foi formada depois de uma guerra que destruiu basicamente tudo. E para as pessoas não se revoltarem mais e não ter novas guerras, todo ano acontece os Jogos Vorazes. Um menino e uma menina de cada distrito devem ir para a arena lutar até a morte. Então eles literalmente pegam 2 jovens de cada distrito, jogam dentro de uma arena e deixam eles se matarem. Se você nunca ouviu essa história, eu imagino que você vai estar meio chocado. E assim como toda história de distopia que vem aparecendo aí,
vai ter um símbolo que vai trazer a revolução para mudar todo esse sistema ditatorial e autoritário que acontece nessa sociedade. Nesse caso, é a Katniss, nossa protagonista. Ela vai acender a chama que vai botar todo mundo com a cabeça no lugar e se revoltar contra o governo do presidente Snow e toda a tirania dele. A segunda saga que eu quero contar pra vocês é Divergente. Eu também tenho os 3 livros, e não são só 3 livros, porque ainda tem um spin-off contando algumas histórias inéditas que deveriam estar nesse livro, mas não estão. Então o primeiro livro foi lançado em 2011. Eles também fizeram filmes. São 3 filmes até agora, porque o 4º filme nunca vai sair. Mas era pra ser tudo de bom no cinema, mas não foi. Bom, ok. O primeiro filme foi lançado em 2014 e a gente não fala mais disso, porque o primeiro filme é perfeito e os outros a gente não precisa falar sobre eles. Mas Divergente se passa em Chicago, no futuro distópico, onde a sociedade é dividida em facções. São 5 facções. E quando você atinge determinada idade, você tem que escolher a facção que você vai. Se você vai continuar na facção que você nasceu, ou seja, a facção da sua família, dos seus pais, ou se você vai mudar de facção. E do mesmo jeito que os distritos em Jogos Vorazes têm a sua função, é que cada facção tem a sua função também. E a nossa protagonista é atriz. Ela nasceu numa facção e ela decide mudar de facção. Só que, como o nome dessa saga é Divergente, existem essas pessoas que são divergentes, ou seja, elas não se encaixam em nenhuma das facções. Porque você faz um teste para ver qual facção você deve ir quando você vai escolher, né, a sua facção. E tem essas pessoas que não se encaixam em nenhuma facção porque elas são divergentes, tipo, elas se encaixam em todas as facções. E isso é um problema, porque isso quebra a sociedade, tira da cabeça delas esse negócio de que cada um tem uma função e todo mundo se encaixa em algum lugar. Então quem é divergente tem que se esconder e não pode mostrar pro mundo que você é divergente, senão vão te matar. Só que a nossa protagonista é divergente e ela vai, que nem a Katniss, acender a chama para causar uma revolução nessa distopia. A próxima história que eu quero falar, eu gosto muito, que é A Seleção. Eu tinha todos os livros, mas o segundo eu emprestei e nunca me devolveram. É por isso que eu não empresto livro. Mas bom, A Seleção é uma trilogia e aí tem mais vários spin-offs, vários contos. Tem uma sequência que eu acho que é uma trilogia também de sequência que conta a história da filha da nossa protagonista, que é a América. E aí nessa sociedade distópica tem essa família real que tem um príncipe e eles querem escolher a noiva do príncipe. Então várias castas podem mandar algumas garotas pra essa seleção que é tipo um Bachelor, The Bachelor, um Big Brother de solteironas e solteirões, no caso é um solteirão só, pra ver quem vai ser a escolhida do príncipe. E a nossa América vai pra esse reality show. Não é ver um reality show, mas é que eu acho engraçado pensar como se fosse um reality show. Mas a América vai pra lá e ela não queria participar, né, e tal, as coisas e tal, mas aí o príncipe... Ai, o Maxon, sou apaixonada por ele. Mas, bom, essa história é muito legal, eu gosto muito de A Seleção e a Netflix vai adaptar, então eu tô muito ansiosa pra ver isso, porque finalmente vão adaptar A Seleção. Eu só li a trilogia principal, mas eu gosto muito dessa história, eu pretendo um dia ler os próximos livros, mas a trilogia principal é incrível, ela é muito bem escrita, a Kiera Cass mandou muito bem, que é O Conto da Aia. Eu não vi a série ainda, eu só li o livro, eu não vi o filme também, se você não sabia, tem um filme. E pelo que eu li por aí, a série vai bem além do livro, tipo, tem bem mais história do que tem no livro, mas mesmo assim o livro é bem pesado, é bem maçante, assim, tipo, pesa, sabe? E como eu disse, não é recente, porque 1985, que foi lançado esse livro, mas é uma história muito boa. Mas se você nunca ouviu falar de O Conto da Aia, é a história de uma sociedade distópica, onde poucas mulheres conseguem engravidar. Então essas mulheres viram aias, e elas têm que servir comandantes, que as esposas são estéreis e não podem mais ter filhos, mas eles têm que continuar com a raça humana, por assim dizer, né? Então essas mulheres que podem ter filhos, elas viram escravas sexuais, empregadas sexuais dessas famílias mais ricas, para elas engravidarem dos comandantes delas, e aí as esposas deles vão cuidar dos filhos como se fossem deles.
E assim, é muito difícil ler essa história, acho que foi a distopia que mais me doeu. Porque mexe com o corpo da mulher e você lendo aquilo, você imagina viver num mundo desse tipo, onde controlam o teu corpo, controlam quando você vai transar com alguém ou não, e tipo, é muito, muito, muito pesado, é muito ruim e doeu bastante. Mas eu recomendo muito a leitura. Como eu disse, eu não vi a série, mas ela é extremamente aclamada, então assistam também. E se interessar, o filme eu nunca vi, mas deve contar a mesma história. Uma saga que é bem famosa, mas eu nunca li, eu só vi os filmes, é Maze Runner. Eu não entendo direito essa história, mas eu gosto muito dos filmes, vai entender. O primeiro livro foi lançado em 2009, são 6 livros e tem alguns filmes, como eu disse. E a história é que dentro de um labirinto, por isso que chama Maze, porque Maze é labirinto em inglês. Nesse meio, assim, do labirinto tem um grupo vivendo ali, eles não sabem o que acontece do lado de fora, eles sabem que eles não podem sair desse labirinto e... é bem confuso, na verdade. Mas eu gosto dos filmes. Você já leu Maze Runner? É melhor que os filmes? Me conta aqui embaixo. Então eu não vou explicar muito, porque eu nunca li e... né? Mas eu gosto muito da história, porque os filmes, pra mim, foram bons, eu gostei. Então, leiam. Outra saga que eu também não li, mas muita gente fala muito bem dela, é Feios. O primeiro livro foi lançado em 2005, são 4 livros no total, e conta a história de uma sociedade onde as pessoas ficam bonitas, passam por um processo pra ficar bonitas, de acordo com o gosto da sociedade. Então é como se quando você atingisse determinada idade, você passasse por trocentas mil plásticas pra ficar do jeito que a sociedade vai olhar e falar assim, ai, que pessoa bonita. Olha só essa menina que bonita. Ela tem cabelo liso, ela tem peitos, ela é magrela, ela tem cintura, ela tem pernonas. Gostamos dela desse jeito. Então, apesar de ser uma história distópica, dá pra colocar bastante isso no nosso dia a dia, né? Tem gente que faz coisas bizarras pra entrar nesse padrão que a sociedade exige. E essa história fala justamente disso, então eu acho que é uma crítica linda. Não que eu tenha lido os livros, como eu disse, nunca li, mas eu acho que é uma crítica muito boa e muito importante. Eu pretendo ler Feios, então você também deve ler Feios. Então agora eu vou mostrar alguns livros que eu tenho aqui na minha estante, que são distopias também, mas eu nunca li, e eu não vou me aprofundar muito neles, pra esse vídeo não ficar gigantesco, mas procurem saber deles, porque são bem interessantes também. Eu não teria aqui se não fosse interessante, né? Então o primeiro é esse daqui, que chama Nós. Eu gosto muito dessa capa aí de livro que tem aqui preto, aqui em cima é laranja, então é Nós. Tem esse aqui que é uma saga que chama Legend, o primeiro livro. Eu acho essa capa muito bonita também, gosto bastante. Esse daqui, As Horas Vermelhas, é como se fosse um conto da Aya também, e eu acho que é bem interessante. Ó, aqui no cantinho tá até escrito: esqueça o conto da Aya, As Horas Vermelhas é a distopia reprodutiva que precisamos ler agora. Intenso. E tem esse daqui que chama O Poder, que é uma distopia mais feminista, por assim dizer, porque as mulheres ganham poderes e elas vão começar a controlar as coisas. Vou ler aqui só atrás pra vocês verem. Em um futuro próximo, as mulheres desenvolvem um estranho poder. Elas se tornam capazes de eletrocutar outras pessoas, infligindo dores terríveis até a morte. De repente, os homens se dão conta de que não estão mais no controle do mundo. O que você faria se tivesse o poder em suas mãos? Tenho muita vontade de ler esse livro, eu não sei porque que eu nunca comecei, mas parece que é muito boa essa história. Tem alguma outra distopia que você quer recomendar pra mim ou recomendar pro pessoal que vai ler nos comentários aqui o que a gente tá conversando? Conta pra mim, então, o que você já leu ou algum filme que você já viu, série que você já viu, que é nesse assunto de distopia. Conta aqui nos comentários pra gente, pra todo mundo ter novas indicações de histórias pra conhecer. Também não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Deixa seu like aqui porque me ajuda muito. E até a próxima! E se cuidem!